imagina dar um falso testemunho que modifica a vida das pessoas da sua família para sempre e que você não tem como remediar isso e acaba vivendo o resto da vida com essa culpa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, uma análise super completa do filme Desejo e Reparação. Esse filme é um drama lançado em 2007 que tem direção de Joey Wright e ele é, na verdade, baseado no livro Atonement, de Ian McEwan, que eu gosto muito mesmo desse drama. É sensacional essa história, então nós vamos ver como que um falso testemunho, uma escolha ruim, pode modificar a vida das pessoas para sempre. Mas antes, se você for novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel e é um prazer ter você por aqui. E eu já peço para você se inscrever aqui embaixo, se ainda não é inscrito, ativar o sininho, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal, que é lançado semanalmente. Se você gostar também, lógico, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos que também adoram análises de filmes. Desejo e Reparação começa aí com a perspectiva de Bryony, que é na verdade uma criança / pré-adolescente de apenas 13 anos que ama escrever. Ela sonha em ser escritora, é extremamente criativa, tem a imaginação fértil. Em todo o seu tempo livre ela utiliza aí para poder escrever peças na sua máquina de escrever. Máquina essa que também é utilizada o som de teclas para poder designar o tempo do filme. E já nas primeiras cenas que focam na Bryony, a gente pode perceber um mix de cores que faz toda a diferença no interpretar do filme todo em si. Nas primeiras cenas a gente já vê isso, e são as cores ali amarelo, verde e preto. E o que isso tem a ver? O que significa? A cor amarela, por exemplo, na psicologia das cores, significa aí o que é impuro, a cobiça, um pouco da raiva e também a inveja. Essa cor é que denomina essas coisas. A gente vai ver mais pra frente que tem tudo a ver com a perspectiva de Bryony. Já o verde quer dizer a inocência, né? A imaturidade, porque ela ainda é uma criança que ainda está imatura. Também temos o dinheiro, a riqueza, que também denota a classe social aí da própria Bryony e da família dela, porque eles são aristocratas, eles são ricos. Portanto, notar esse mix de cores é extremamente importante para entendermos o lado da perspectiva de Bryony. Bryony, ela tem um amor secreto, uma paixão ali, né, inicial por Robbie, que é filho de um dos empregados da casa e que tem ali os seus estudos financiados pelo pai de Bryony, o dono da casa dela. Então, o Robbie, ele não sabe disso, mas ele ama a irmã de Bryony, que é a Cecília. Cecília também é apaixonada por Robbie, mas esse amor não dá muito certo, eles causam uma estranheza entre esses dois, porque a Cecília é rica e, é claro, o Robbie é filho de uma empregada. Naquela época era muito estranho ter classes sociais diferentes, então a partir daí o amor dele já era bem difícil de acontecer, por isso que era secreto e a Bryony não sabe disso até então. Contudo, a história desses dois vai ser muito pior do que podemos imaginar. Tudo isso porque Bryony, em seu misto de imaginação, presencia momentos que ela interpreta errado, como quando vê pela janela Cecília e Robbie no jardim, e a Cecília sai toda encharcada de água porque mergulhou numa fonte para buscar um pedaço de vaso que tinha quebrado e caído lá. Porém, na visão distorcida de Bryony, ela acha que Robbie está forçando a Cecília a fazer aquele tipo de coisa e deixar a irmã constrangida ali. Ela não consegue ver a cena inteira porque ela sai da janela e se retira e ela fica com aquilo na cabeça. Posteriormente, ela vai continuar alimentando esse sentimento de que Robbie estava querendo constranger a Cecília de alguma maneira, mas nós somos apresentados a real versão, que é essa que eu falei, que na verdade ela estava só mergulhando para retirar um pedaço
de um vaso que caiu lá dentro do poço. E além disso tudo, como a Bryony tem um sentimento por Rob, de uma paixão secreta, ela começa a ter um pouco de ciúme e de inveja da irmã Cecília, porque o Rob olha para ela daquela maneira. Querendo ou não, no fundo ela percebe esse lance entre os dois, mas ela não quer acreditar. Posteriormente, na cena seguinte, o Rob acaba entregando uma carta para Bryony entregar para Cecília, porque ele quer se desculpar com a Cecília, mas por incrível que pareça, ele manda uma carta errada e ela tem um cunho sexual e acaba que a Bryony lê e alimenta esses pensamentos errados de que ele seria, no caso, um manipulador ou um maníaco sexual pela irmã Cecília, e não é a realidade. E nessas cenas, repare que nós vemos todas essas cores que eu falei no início, o amarelo, o verde e o preto. Principalmente o amarelo, porque é quando a Bryony está sentindo ciúme, nojo e aquela sensação de impureza e um pouco de raiva também. Então, repare na cena em que ela acha que Rob está se aproveitando da Cecília na biblioteca. Ela acaba vendo o Rob por trás, né? A imagem que ela tem, na verdade, é do Rob e por trás dele que está a Cecília naquela cena da biblioteca. Se você reparar, o vestido da Cecília é verde, demonstrando ali a riqueza, o dinheiro, porque ela é da burguesia. E a cena que mostra a Bryony chegando de mansinho ali e fica surpresa com aquilo que está acontecendo, ela está toda focada em amarelo, que é um misto de impureza, de achar que aquilo é algo impuro e também de inveja da Cecília. E eles não explicam muito bem o que está acontecendo ali e ela continua alimentando aqueles pensamentos de que ele é, na verdade, um maníaco, né? Que ele é um pervertido. Então, na cabeça dela, ela imagina sim que ele é um agressor de Cecília, que ele tá ali para se aproveitar da irmã dela, mas também ela tem esse medo de eles serem apaixonados, mas ela não consegue colocar isso na cabeça dela. Ela prefere acreditar que ele, na verdade, é um agressor. Para piorar, nessa noite, o que acontece? Os gêmeos que estavam lá na casa da Bryony, passando um tempo, acabam sumindo e todo o pessoal que está dentro da casa resolve procurar por eles, porque eles tinham desaparecido do nada, inclusive até o próprio Rob vai procurar. E nesse momento que está todo mundo disperso, acaba que acontece um estupro de uma das primas de Bryony que também estava lá, que era a irmã dos gêmeos, a Lola. E nesse momento, Bryony consegue enxergar apenas o vulto de um homem que estava próximo de Lola, que sai correndo. E mesmo não vendo a face do homem, ela acredita que vê a do Rob. Então ela acaba falando para a polícia que na verdade aquele agressor, aquele estuprador é o Rob, que é um falso testemunho, já que na imaginação dela ela acha que é o Rob ali, mas na verdade não é, porque ela não vê. E apesar disso, apesar de toda a incerteza que ela tem, ela confirma para a polícia que é sim o Rob e acaba que ele vai preso injustamente. Rob é então condenado e como pena ele acaba indo para a Segunda Guerra Mundial. Rob é uma vítima pela sua condição social, pois é pobre. As suspeitas dele ser o agressor são confirmadas sem provas, apenas com o testemunho de alguém que nem tinha certeza, uma criança. E isso vai afetar não só a vida do Rob, condenado injustamente, mas também de Cecília, que perde o amor da vida dela para uma mentira da sua própria irmã. Cecília, para tentar encontrar Rob na sorte, resolve se tornar enfermeira e ser voluntária para os soldados da guerra. Lola, que na verdade tinha sido estuprada por Paul, que era um dos amigos empresários que estava lá naquele dia participando do jantar, né? Tava ali há alguns dias, que era dono de uma empresa de chocolate, e no final das contas ela acabou se casando com ele ali, e no dia do casamento a própria Bryony vai lá e vê a face de Lola toda triste, desanimada. Então, ao fazer essa escolha de acusar o cara errado, além de comprometer a vida do Rob e da Cecília, ela também compromete a vida da Lola, que casa-se com esse estuprador que continua manipulando ela, deixa ele à solta
para se aproveitar dela para o resto da vida, já que agora eles são casados. E além disso, ela não pode ali testemunhar mais contra o próprio marido devido à lei lá do casamento, né, do sigilo entre marido e mulher. Contudo, Bryony também foi uma das principais afetadas por sua própria escolha ruim de falso testemunho. Tudo isso porque ela sonhava em ter uma carreira intelectual e de ser escritora, passar a vida numa faculdade, fazer faculdade, escrever vários livros, e para tentar ali aliviar a culpa que ela sentia por aquilo, ela seguiu os passos da irmã Cecília e resolveu se tornar também enfermeira para auxiliar soldados da guerra. Então ela meio que se culpa por isso e tenta apagar essa culpa, né, como sendo enfermeira, como se aquilo fosse ajudar de alguma maneira outras pessoas e talvez ela se sentisse melhor com aquela culpa que ela lidava. Mas nem isso fez muito sentido para ela e ela continuava se sentindo mal. Foi quando então ela resolveu escrever a obra da vida dela, que seria dar uma chance novamente para Cecília e Robbie passarem um tempo juntos, um tempo útil que eles conseguiriam aí se amar de verdade, nem que fosse numa ilusão escrita. Mas na vida real isso não aconteceu e as consequências da sua atitude, da sua decisão continuaram impunes para o resto da vida. Robbie acabou morrendo lá em Dunkirk na Segunda Guerra Mundial, um dia antes de serem retirados de lá. Ele morreu um dia antes, infelizmente. E a Cecília acabou morrendo meses depois em uma explosão que teve em uma estação de Balham. Apesar de ser uma história fictícia, nos mostra uma realidade não tão diferente da nossa. Às vezes enxergamos momentos que não revelam a totalidade das coisas, a verdade diante dos nossos olhos. Por isso, precisamos pensar muito bem nos nossos atos, eles podem trazer consequências irreparáveis. Para Bryony, era mais fácil acreditar na culpa de Robbie como agressor do que acreditar que ele e Cecília se amavam justamente porque ela própria tinha sentimentos por ele. De forma semelhante, nós vimos até hoje julgamentos precipitados de algumas pessoas. Tudo isso porque a sociedade tem preconceitos enraizados, como de que o rico é sempre melhor que o pobre só porque ele tem dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder para se livrar de qualquer coisa. Tal qual o próprio Paul, que era aristocrata burguês, que conseguiu se livrar facilmente aí da culpa que ele tinha de estuprar a menina e mesmo assim ele saiu ileso. Isso acontece na realidade até hoje. Outra coisa são as questões aí dos negros, que são sempre julgados como inferiores, às vezes por fazer nada. O simples fato de estar andando na rua já é perigoso para um negro, porque ele pode levar um tiro do nada, um policial aparecer e pará-lo do nada só porque ele está andando, caminhando normalmente, como a gente vê nas notícias todos os dias. Então é preciso tratar essa sociedade defeituosa que traz esses preconceitos enraizados, e enquanto a gente não modificar isso, vai continuar existindo esse tipo de injustiça. Enquanto nós não tratarmos a nós mesmos, os nossos próprios atos, os nossos julgamentos e entender o porquê que nós fazemos esse tipo de julgamento, se estamos olhando o que é verdadeiro ou apenas olhando de lado uma perspectiva falsa do que realmente está acontecendo, tal qual Bryony. Porque depois que acontecem os nossos atos, as nossas decisões e as nossas escolhas, só imaginar ou escrever um livro como a Bryony não vai mudar o nosso destino ou o destino das pessoas que foram afetadas por nossas escolhas. Espero que a gente possa escolher bem, pensar bem, refletir bem em todos os nossos atos e decisões para não comprometermos a vida de ninguém, nem que seja a nossa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já assistiu Desejo de Reparação e tem alguma coisa para comentar sobre o filme, se gostou da análise, conta aqui nos comentários, eu quero saber. Se você gostou também do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não esquece aí de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Que a força esteja com você, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!